Live da Vida, oração por Israel. Amados de Deus, tenho procurado, com insistência, vos fazer conhecer um pouco da história de Israel, a história bíblica, para que possais entender as nossas razões para orarmos por Israel. Tenho procurado lembrar que é ordem de Deus, orai pela paz de Jerusalém. É necessário a paz é desejável, mas é resultado da justiça. E quando injustamente Israel é atacado, é justo que Israel se defenda. E como o Eterno tem determinado uma poderosa ação dos próprios anjos para que Israel seja defendido, assim tem acontecido. O Eterno solenemente prometeu para este povo que ele criou e formou da impossibilidade através de Abraão e Sarai: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Ó povinho meu, que eu criei para a minha glória, não tenhais medo de nada, eu sou o vosso escudo, o vosso protetor, o vosso ajudador. Eu te tomo pela mão direita e mais uma vez eu te digo, não temas, porque eu sou contigo. Com tantas e maravilhosas promessas como essas que o Eterno tem feito a favor de Israel, quem poderá deter a ação de Deus na defesa do seu povo Israel? Mas o mal insiste em fazê-lo. E o Eterno, cumprindo a sua palavra, coloca-se como escudo protetor deste seu amado povo. Vocês não podem esquecer que Deus é cumpridor de suas promessas. E ele mesmo chegou a dizer: operando eu, quem impedirá? Assim, você precisa conhecer as razões do mundo em atacar Israel. Da onde procede esta gana no desejo, no ímpeto de destruir o povo de Israel? Da onde procede esta aversão ao povo judeu? Hitler pintava a figura dos judeus como coisas desprezíveis. E o povo da Alemanha, chamado um povo cristão, aceitou a sugestão satânica. Não havia igrejas evangélicas na Alemanha? Havia. Não havia líderes que ensinavam a palavra de Deus? Haviam líderes. Não havia orações ao Deus de Israel na Alemanha? Haviam orações. Então, o que foi que aconteceu com a Alemanha que se tornou nazista? Devo lembrar aos amados que Satanás é uma mente pensante, que arquiteta planos, que sugere coisas, e cabe às pessoas buscarem de Deus o discernimento para saberem a procedência de uma ideia, de uma propensa inspiração. Aí você vai perceber como entrou o nazismo na Alemanha, quando havia igrejas que buscavam a face do judeu Jesus. O que foi que aconteceu na Europa, onde o nazismo tomou conta das mentes brilhantes que havia em toda a Europa? Percebam, o Santo Livro nos declara: vigiai e orai. A oração é importante, mas o vigiar é ficar atento aos nossos sentidos. Então, os nossos sentidos atentos, poderemos perceber com clareza a procedência destas ideias que surgem no meio do nada. Agora, você estudando a Bíblia Sagrada, perceberá que se Deus se revela como Deus de Israel, da onde procedem as ideias de destruir o povo judeu? Se ele, o Senhor Deus, criou e formou este povo para a sua glória, como um presente dos céus para toda a humanidade. De que forma esta bênção se processou? Examine Êxodo capítulo 12, verso 3. Abraão, o pai da nação israelita, recebe a divina revelação. O próprio Eterno se revela a Abraão dizendo: abençoarei aqueles que te abençoarem, abençoando a tua descendência, que é o povo judeu. Mas o Eterno
solenemente declarou como advertência. E lembrando, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E que a advertência é esta. Quando o Eterno declara: amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem, a ti e a tua descendência. Uma vez que o povo judeu é a descendência de Abraão, o que acontecerá para alguém que, em uma atitude de descaso, ignorar o sofrimento do povo judeu e perseguido pelas forças satânicas através desses grupos terroristas? Dia e noite, Israel está sendo atacado. Hoje ainda, neste domingo, houve um ataque em Berseba, numa estação rodoviária da cidade de Berseba. Um terrorista com faca atacou pessoas. 2 pessoas foram feridas, ainda bem que não tão grave. E o terrorista foi neutralizado, foi morto. Mas ainda, entre ontem e hoje, a aviação israelense, em retaliação a um ataque de mísseis do Hezbollah, ao sul do Líbano, Israel reagiu. E quando Israel reage, na pontaria que o Eterno tem dado, uma capacitação maravilhosa que o Eterno tem dado ao exército de Israel, eles atacam com precisão. Mas é em Gaza, é no sul do Líbano, é de tantos outros países que, por procuração, atacam Israel, armando braços armados dos terroristas, e não cessam. Neste caso, eu convoco o povo que se chama pelo nome do Senhor. Eu convoco este povo que teme a Deus, este mesmo Deus de Israel, este mesmo Senhor de todos os senhores que se tem revelado, Adonai Tsevaot, Senhor dos exércitos. Eu convoco aqueles que temem a Jesus, o Messias de Israel, para juntos orarmos, porque quando a nossa oração for objetiva, haverá resultados positivos. E se faz necessário que o Eterno venha consolidar a vitória do exército de Israel contra as forças do mal, a luz contra as trevas. E tome cuidado com aqueles que se dizem cristãos, mas apoiam o Hamas. Cuidado. Preste atenção, porque Deus não mente. E a sua palavra é verdadeira e digna de nossa aceitação. Então, aceite no seu coração que Deus não nos daria uma promessa sem o desejo de cumpri-la. E qual foi a promessa? Para quem ora por Israel, olha o Salmo 122. Orai pela paz de Jerusalém, verso 6. Serão prósperos aqueles que te amam. Agora, preste atenção. Amor é uma ação. Amor não é uma mera palavra. Falar sobre amor, eu já vi poetas embriagados falando de amor. Eu quero que você entenda, o amor de Deus derramado em nossos corações nos conduz a uma ação de oração positiva intercessória por Israel. Por favor, prepare um copo com água, porque estaremos também, além de orarmos por Israel e pelos palestinos de bem, estaremos orando também pelos enfermos e necessitados. Rápido, mande o seu pedido de oração. Tem que ser rápido. E fiquem preparados com este copo com água que abençoaremos, para que a seiva da vida do Messias Jesus esteja nesta água, produzindo grandes milagres na tua vida. Milagres de Deus. Você lembra a canção de Miriam? Assim que atravessaram o Mar Vermelho, no meio das águas, e o eterno caminho abriu onde caminho não havia? O que foi que Miriam cantou? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos com alegria, que só o Senhor é Deus. Agora eu quero falar sobre a Páscoa. Hoje é Páscoa, que os cristãos comemoram. Mas a primeira Páscoa instituída por Deus é Êxodo capítulo 12, que será agora em abril. Se não me falha a memória, dia 18 e 19, me parece. Já dou a data certa. Essa Páscoa foi instituída pelo Eterno Deus quando 9 pragas o Eterno já tinha mandado sobre o Egito para castigá-los.
da maldade que fizeram com o seu amado povo Israel. Mas agora, preparava-se Israel para sair da escravidão. E neste preparo, o Eterno determina que um cordeiro fosse preso no dia 10 de Abibe. E no dia 14, no crepúsculo da tarde, este cordeiro tinha que ser imolado, degolado. O sangue deste animal numa bacia e depois pintando as portas das casas dos israelitas. À meia-noite, enquanto Israel festejava a Páscoa, o anjo da morte passou e, desde os animais até os homens na terra do Egito, houve mortandade. E aquele animal que o Eterno determinou que fosse preso no dia 10 de Abibe e sacrificado no dia 14 tinha um significado profético. Vamos para o Novo Testamento. Jesus, o Messias, entrou em Jerusalém no dia 10 de Abibe. Coincidência, não é? E no dia 14 foi sacrificado. Como o sangue daquele cordeiro salvou os israelitas da morte, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, salva eternamente aquele que se arrepende dos seus pecados. Esta é a Páscoa. Agora, por que os cristãos foram ensinados nesta data e os judeus permanecem com a data inicial como ordem que o Eterno deu? O Eterno Deus deu essa data. E Israel até hoje permanece festejando o Pêssar, Páscoa. Por que esta diferença? Porque Israel era um povo sob domínio dos gregos e romanos. Era uma nação conquistada. E como o evangelho se espalhou, um imperador se converteu. E com o tempo, para mostrar que o cristianismo não tem nada a ver com os judeus, este imperador trocou a data da Páscoa, dominiano, para mostrar que os judeus não têm nada a ver com os cristãos. Mas, por um engano, a Páscoa judaica é a Páscoa cristã. E é bom saber que a Páscoa é a partir do pôr do sol do dia 21 de abril até o entardecer do dia 30 de abril. Esta é a data bíblica da Páscoa, que lembra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem lembrança quando Jesus inicia o seu ministério e João Batista apontou para Jesus e falou o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como o Cordeiro de Deus é um presente dos céus através do povo judeu, você não pode esquecer isso. As profecias messiânicas são judaicas. A Bíblia é judaica. Os profetas eram judeus. Os apóstolos eram judeus. Os discípulos eram judeus. E o povo que cria nessa mensagem era, no princípio, chamado Nazarim. Nazarim de os nazarenos. A seita dos nazarenos. Então, hoje, os cristãos é a mesma seita dos Nazarim, dos nazarenos. Os cristãos são os nazarenos, os que seguem Jesus de Nazaré. Você consegue entender com clareza as nossas fortes razões de evidenciar gratidão ao povo judeu que nos promoveu a Páscoa através do Cordeiro, que derramou seu sangue para te purificar de todos os teus pecados? E como Jesus é um presente do eterno Deus para toda a humanidade, presente só tem valor quando você o aceita. E se você aceita Jesus como Cordeiro de Deus que tira os teus pecados, deves amar com ação o povo dele, que é o povo judeu. Onde é que está a tua gratidão diante de Deus por este povo que te promoveu tamanha bênção? Amados, há muitos anos atrás, eu preguei numa igreja, já não lembro em que estado, faz tantos anos, que eu preguei sobre a ingratidão do povo de Deus em relação aos seus pastores que deram suas vidas a favor de uma igreja que depois os abandonou porque já eram velhos. Por ser velho, vocês estão olhando para um velho. Eu tenho 87 anos, sou pastor há 64 para 65 anos, já coloquei no ministério, só nos primeiros 31 anos de pastor, eu coloquei mais de 2.000 pastores no ministério. O meu trabalho foi a formação de líderes que amam o povo judeu e que devem amá-lo como gratidão. Se a cultura judaica te dá um esclarecimento da Bíblia,
Os verdadeiros adoradores de Deus devem adorá-lo em espírito. É uma coisa. E em verdade é outra coisa. Mas o que é adorar a Deus em espírito? Deus nos fez triunos. Olha a Páscoa. A triunidade divina, entrelaçada com a triunidade humana. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. O ser humano, corpo, alma e espírito. E Emmanuel significa isto. Páscoa é a saída da escravidão para a vida eterna. Uma vida com abundância. Esta é a diferença. Os anos se têm passado e os chamados cristãos estão comemorando uma Páscoa fora do seu contexto judaico. A verdadeira Páscoa, o sentido é o mesmo. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas Jesus, como Cordeiro de Deus, entrou em Jerusalém no dia 10 de Abibe e foi sacrificado no dia 14. E sendo ele sacrificado, derramando o seu sangue, ofereceu como um presente eterno para quem o aceitar. Vida eterna. Quando, em obediência à ordem do judeu Jesus, os discípulos foram e pregaram o evangelho, e curaram os enfermos, e expulsaram demônios, vieram com tanta alegria e disseram: Senhor, que maravilha, pelo poder do teu nome, demônios foram expulsos, milagres aconteceram. Eu acredito que com um sorriso nos seus lábios o mestre disse: olha, que a razão da vossa alegria não seja porque os enfermos foram curados, ou porque os demônios foram expulsos, mas que a verdadeira razão da vossa alegria seja porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então a minha pergunta é: você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você reconheceu em Jesus o Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados? Você tem evidenciado amor para com o povo judeu? Esta explicação que eu vos dei deve estar produzindo. Mas então, qual é a diferença da Páscoa judaica e a Páscoa cristã? O sentido é o mesmo. É o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que deu a sua vida. Mas preste atenção, o que os pseudos cristãos estão ensinando como um coelhinho da Páscoa. A Páscoa é Jesus, é o Cordeiro de Deus, não é um coelhinho que põe ovo de chocolate. É claro, devemos nos presentear na Páscoa como os judeus fazem. Na maioria, os judeus não reconheceram ainda em Jesus o seu Messias, mas eles estão aguardando. E como a igreja já teve os seus olhos abertos para perceber que Jesus é o Cordeiro do sacrifício, o Cordeiro da Páscoa, como uma ação de gratidão, você deve ser conduzido pelo Espírito Santo a orar intensamente com a força da alma por salvação do povo judeu. Mesmo na ignorância bíblica, porque os olhos dos judeus não têm sido abertos, ainda que hoje, século XXI, nós, judeus messiânicos, já somos milhões em toda a face da terra. Não apenas milhares, somos milhões de judeus que temos reconhecido em Jesus, o nosso Messias. Mas a oração dos cristãos, como resultado de senso de gratidão ao povo judeu, deve reger seu espírito e a sua alma. Os judeus estão aguardando com ansiedade a vinda do Messias. Mas, e agora? Ele já veio. Apenas, como disse Paulo, que os olhos deles ainda estão fechados. Mas quando um judeu reconhece em Jesus o seu Messias, os seus olhos são abertos. Mas em outras lives eu tenho já explicado as dificuldades dos judeus em reconhecerem em Jesus o seu Messias. Porque os falsos cristãos perseguiam e matavam judeus em nome de Cristo. Já expliquei numa porção de lives anteriores. São muitas lives que estão ao teu dispor. São muitas mensagens, são mais de 400 mensagens. Procure se informar, assista às minhas lives, procure assistir às mensagens, short e outras mensagens curtinhas de 1 minuto ou 5 minutos. Te esclareça. Peça ao Espírito Santo que abra os olhos do teu entendimento para você perceber a dificuldade dos judeus em reconhecer na pessoa de Jesus o seu Messias. Mas você pode fazer a diferença. No século XIX, milhares de judeus foram salvos quando a igreja foi avivada com esse espírito de amor para com o povo judeu. No século XIX, já no século XX, quanto descaso da igreja cristã para com os judeus. Mas hoje, o Espírito de Deus está despertando os verdadeiros cristãos para orarem com amor
E aqui tem um segredo de Deus que eu quero passar para você. Você vai ver, Romanos capítulo 8, a revelação desse segredo. 8:5. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então peça, ó Espírito Santo, derrama esse amor no meu coração para que eu ame com ação, não só os judeus, mas que eu ame tua obra. E uma vez, os discípulos perguntaram, Senhor, o que é necessário fazer para realizarmos as obras de Deus? É que creais naquele que ele enviou. Agora chegou o momento da oração. Copo d'água, não esqueça. Não esqueça. Vamos orar primeiro por Israel. Depois abençoaremos esta água e os enfermos serão curados. Depois de orarmos pelos enfermos, estaremos orando pelo Brasil e pelo nosso presidente Bolsonaro. Nesta sequência, amém? Prepara o teu coração. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tu tens te revelado como o Deus de Israel. E neste momento Israel precisa de um grande milagre, como operastes milagres no passado, dando para Gideão uma retumbante vitória, para Josué, para tantos líderes que o Senhor levantou contra as forças do mal. Hoje, os grupos terroristas, unidos num propósito satânico, querem destruir o povo que tu criastes, que tu formastes para a tua glória. As forças do inferno se unem para destruir um povo a quem tu amas. Mas a tua igreja está clamando por socorro. Não somente sabedoria aos generais de Israel, mas pelo teu poder. Consolida a grande vitória do exército de Israel. E proteja, Senhor, os judeus em toda a face da terra contra os movimentos antissemitas. Mas também abençoa e proteja os palestinos de bem, que são vítimas do Hamas. E preserve a vida destes que foram sequestrados nas suas próprias casas, às 6 horas daquela manhã. Guarde suas vidas e milagrosamente abre este cárcere e liberta, Senhor, pelo teu poder. É a oração de um povo que clama por justiça, pois tu és o Deus da justiça. Sejas tu, ó Deus de Israel, honrado e glorificado através desta ação. Para Israel, nossa oração. Amém. Agora, estamos abençoando este copo com água. Que a virtude do Ruach HaKodesh, a virtude do Espírito Santo esteja nesta água. A seiva da vida do Messias Jesus esteja nesta água. Abençoada. E neste momento, usando a autoridade que a tua palavra nos dá, nos lançamos contra as forças infrutuosas das trevas e expulsamos os demônios perturbadores. Os espíritos de enfermidade saiam. Espírito de paz, entre nesta casa, repreenda as forças satânicas, demônios, perturbadores, saiam desta casa, saiam deste lar. E haja o derramamento de amor no coração de cada membro da família, que tenham uma humildade de reconhecerem suas faltas e mutuamente se perdoarem. E então entre a tua paz nos seus corações e nos seus lares. As pessoas que estão sofrendo depressões, espírito de morte, saia. Ordeno que saia destas vidas, e o Espírito da vida entre nestes corações. A alegria de Deus entre nestes lares e nestes corações. E sejam libertos. Sejam abençoados, libertos de qualquer enfermidade. Dores, saiam destes corpos. Em nome de Jesus, eu determino que saiam. Pessoas desempregadas sejam prosperamente abençoadas. Nada lhes falte, pelo amor do teu nome, Senhor. Amém. Agora, Senhor, oramos pelo Brasil. Aleluia. Mas antes, Senhor, queremos te apresentar a Silvana, que ela pede, Senhor, a nossa oração por Esther, por libertação do álcool, por libertação da depressão, e nós nos lançamos contra esta opressão satânica e libertamos a Esther em nome de Jesus. Virtude de Deus transpasse todas estas vidas que estão nesta família e sejam abençoadas para a glória de Deus. A depressão vai embora em nome de Jesus. O Wilson também, Senhor, pede a tua bênção pela compra de uma casa. E eu tenho ensinado, Senhor, que o nosso desejo, os nossos sonhos, representa a matéria-prima para que tu possas trabalhar. E como está escrito que desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os olhos se viu, um Deus como tu, Senhor, que trabalha a favor daqueles que confiam em ti. Cumpra o desejo do coração do Wilson.
que ele seja conduzido pelo teu Espírito na casa certa que tu tens preparado para ele. E assim o teu nome será honrado e glorificado através dessa poderosa ação. E os demais que estão pedindo uma bênção específica, querido Deus, cumpra o desejo do coração de cada um, no teu sagrado nome. Amém. Agora, oramos pelo Brasil, Senhor. A tua santa palavra nos ensina, é uma solene declaração do Santo Livro, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a maioria do povo brasileiro teme o teu nome. E estão orando pelo Brasil. E as orações que têm chegado à tua presença, venha, Senhor, representar a matéria-prima para que tu possas trabalhar a favor da nação brasileira. Liberta, ó Deus, nossa nação. Tu és o Deus da justiça. Não foi isso, Senhor, que Abraão te declarou quando intercedia por Ló, que estava em Sodoma e Gomorra? Faria injustiça o Deus de toda a terra, o juiz de toda a terra? E tu és o juiz de toda a terra. Desnuda, ó Senhor, a espada da tua justiça e alcance os maus. Que a espada da tua justiça alcance os corruptos, porque está escrito na tua palavra, e passarão os céus, e a terra também vai passar. Mas a tua palavra permanecerá para sempre. E a tua palavra diz: clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os atende, e os livra das opressões que querem atingir o povo a quem tu amas. A tua espada alcance os maus, e liberta as pessoas justas, as pessoas que injustiçadas estão aprisionadas indevidamente. Faze-lhes justiça, ó Deus, que os teus anjos estejam acampados ao derredor dos injustiçados, fortalecendo a fé e cumprindo o desejo do coração de cada um. Prepara, Senhor, para os injustiçados uma mesa rica, farta, abençoada, na presença dos maus. Exalta a cabeça dos humilhados e te rogamos com a força da alma. Humilha grandissimamente os exaltados e o teu nome honrado e glorificado. Salva o Brasil, Senhor. Salva o nosso país. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É Deus que vê, que ouve. Tu és o Deus que fala. Tu és o Deus que faz. Agora, oramos, querido Deus, pela vida do nosso presidente Bolsonaro, que, injustiçado, tem sofrido esta gama de perseguição e tentativa de morte. Envia os teus anjos, porque a tua palavra diz que o anjo do Senhor se acampa ao derredor daqueles que temem o teu nome. E o teu servo Bolsonaro, sua esposa Michele, seus filhos, temem o teu nome. Pelo zelo da tua palavra, proteja a vida do teu servo Bolsonaro e de toda a sua família. E exalte a sua cabeça. E te apressa em conceder-lhe esta grande e retumbante vitória. E isto seja, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome. E todos aqueles que orando conosco, cumprindo-se assim as tuas palavras, o que for ligado na terra, será ligado nos céus. Suba diante de ti a nossa súplica como um cheiro suave de sacrifícios e seja agradável diante de ti. No nome de Jesus, o Messias, amém. Pegue esta água que temos abençoado e tome esta água. E tomando esta água, fale em voz alta. Em nome de Jesus, fala alto. Em nome de Jesus, o Messias de Israel. Bebo esta água e tomo posse, fala com firmeza, tomo posse da cura e da libertação do meu corpo, do meu espírito e da minha alma. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, amados, pela sua participação. Eu espero que esta mensagem te trouxe esclarecimento e que você dê o seu like. E me é muito importante você comentar. Se essa mensagem trouxe luz, é muito importante para mim. Se eu fui uma bênção para a sua vida, por favor, seja uma bênção para mim. Eu tenho chamado a atenção na minha velhice, com todas as dificuldades que eu estou enfrentando, eu ainda estou com amor tentando esclarecer o povo que se chama pelo nome do Senhor. Seja uma bênção para mim também, como eu quero ser para você. Dê o seu like, comente, compartilhe. Aquilo que a gente recebe de Deus
que trouxe satisfação para nós deve ser repartido. Você não pode evidenciar egoísmo. Espero que você faça, atenda o meu pedido. Seu like, seu comentário, sua participação, compartilhando. E também a sua oração por mim. Não só eu oro por ti. Com 87 anos, cheio de problemas de saúde, mesmo eu aqui estou com um esforço sobre-humano, querendo a cada momento abençoar a sua vida. A minha oração é com a alma. Se recebestes um milagre, dê o seu testemunho para que outros também recebam os milagres. Muito obrigado. Todarabá, amo vocês. Beijo no coração. Que a bênção de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias, a consolação e a comunhão do Ruach Kadosh, o Espírito Santo seja sobre vós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto amado sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde por onde quer que andares. E que Ele te dê shalom. Que Ele te dê a paz. Beijo no coração. Até o próximo sábado. Hoje foi uma live especial da Páscoa. Uma explicação, uma diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa chamada cristã. O Senhor seja contigo. Sábado, 8h30 da noite. Eu aguardo você. Te prepare para a mensagem. Eu fico orando uma semana para que, no momento da live, você seja impactado pelo poder de Deus. Abra o seu coração. Shalom. Ubrahá, paz e a bênção.